Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Gato Sumiu no Telhado. Como sempre, convido vocês a se inscrever no canal, dar aquele like, comentar, compartilhar e seguir a gente nas redes sociais, @o Gato Sumiu no Telhado. Seguir a gente é só você, Alba. Brasil é o país com a maior diversidade do mundo e para proteger toda essa natureza, vocês têm 74 parques nacionais. 74, tá bom para vocês? Acho pouco até. E eles decidiram deixar tudo para visitar e documentar os 74 parques em 3 anos. Eles são a Letícia e o Denis, entre parques. Denis e Letícia, muito obrigada por estar aqui comigo no Gato Subiu no Telhado, por me dedicar esse tempinho que eu sei que é difícil arranjar internet na expedição de vocês. Leti, você é psicóloga, Denis economista, um casal que largou tudo, a vida em São Paulo, para visitar e documentar 74 parques nacionais brasileiros. A primeira pergunta, como surge essa ideia de largar uma vida confortável, vamos falar, né? Uma vida já feita, consolidada, para vocês começar esse projeto que se chama Entre Parques? Bom, primeiro de tudo, obrigada, Alvin, pelo convite. Que delícia estar aqui falando com você, maior saudade. Muitas. Enfim, mas a ideia surgiu num lugar que chama Serra das Confusões, que o nome já é interessante, né, para ver o que confundiu aqui a nossa cabeça. A gente decidiu ir lá, foi super difícil achar onde ficar, não tinha pousada, numa cidadezinha bastante carente ali do Piauí, chama Caracol. E finalmente a gente conseguiu achar um mateiro, que é o Jadiel, que foi nos guiar ali. É um parque que ele tem uma Mata Atlântica, né, um resquício do bioma Mata Atlântica dentro da Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro, só tem aqui. E aí a gente estava lá maravilhado no parque e a gente ficou sabendo que naquele último mês só tinham tido 2 visitantes, nós 2. E aí a gente saiu de um estado de se achar privilegiado, né, por estar sozinhos num lugar como aquele, maravilhoso, para falar, nossa, tem alguma coisa muito errada para a gente estar aqui nesse momento. Porque até esse momento a gente tinha uma outra visão de parques nacionais. A gente achava que era assim, pisou para dentro de um parque nacional, tá tudo certo. Ali não tem caça, não tem desmatamento, ali tem turismo, ali tem tudo funcionando bonitinho. Mas a gente perguntou para o Jadiel, a gente falou, pô, Jadiel, se ninguém vem aqui nesse parque, o que está acontecendo ali? E assim, Alba, é tão grande que não dá para enxergar o fim, mas assim, de longe, muito, muito grande, de tão grande que é aquele parque. E aí ele falou, bom, aqui tem gente que caça, aqui tem gente que leva madeira, aqui tem gente que faz um monte de coisas erradas, né, ilegais. E aí que a gente começou a entender por que isso acontecia. E um dos fatores, não é o único, um dos fatores é, se você tiver turistas nessas áreas, você acaba ajudando as comunidades locais a proteger cada vez mais esses lugares e você acaba afugentando as atividades ilegais, né? E aí também trazendo a questão do benefício para o meio ambiente, o benefício para a economia e o benefício para o bem-estar de quem está lá e de quem está em outros lugares. Os parques nacionais são grandes reservas que a gente tem no nosso país, grande parte deles é de onde vem a água que a gente bebe nas grandes cidades, inclusive, né? Mas, além disso, é ali que tem o ar puro, ali que tem a biodiversidade, ali que tem os resquícios de tudo que a gente precisa para que a Terra continue vivendo e continue se regenerando. Se a gente tira os parques nacionais e as outras unidades de conservação, que são parques estaduais, florestas nacionais, áreas de proteção ambiental, tem uma série delas, a gente acaba não podendo sobreviver como humanidade também nas cidades. Entendi. Então, eu poderia dizer que deu não um perrengue, mas uma dificuldade de vocês acharem essa viagem para vocês decidiram documentar para facilitar o que vocês não tiveram nesse primeiro momento. Mais ou menos por aí? Perfeito. A ideia foi exatamente essa. A gente se deu conta da importância de você documentar e de você facilitar o acesso à informação, porque você tem uma riqueza, né? O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo. O que a gente tem aqui não existe em nenhum lugar e ninguém sabe. O que a gente vê, inclusive em outros lugares,
A gente visitou parques nacionais fora do Brasil antes de começar a expedição aqui, como turismo mesmo, né, como lazer, porque a gente sempre gostou. Essa ideia, né, reconhecida, parques nacionais internacionais, Serengeti, Yellowstone, Yosemite, o Galápagos, o Nepal, enfim, são já consolidados. E aí a gente se perguntou, puxa, como é que num país que é famoso, né, internacionalmente pela sua biodiversidade, pela sua natureza, não tem essa ideia tão formada de parques nacionais, inclusive em lugares que são muito acessados, mas que as pessoas não têm ideia de que são parques nacionais, tipo Fernando de Noronha, tipo Jericoacoara, tipo Lençóis Maranhenses, né? Eles ficam como uma entidade, e não essa ideia da unidade de conservação que está ali, dando o entorno e garantindo que aquela biodiversidade, que aquele espaço seja efetivamente conservado. Mas me conta uma coisa, visitar os parques de fato promove a economia local. Mas o que eu queria entender é mas de que forma as visitas ajudam a preservar os parques nacionais? Olha, primeiro a questão econômica. Os estudos que são feitos hoje pelos economistas mostram que para cada R$1 que você investe em uma unidade de conservação, você consegue trazer R$7 de volta. Então, você investe em infraestrutura, você investe em divulgação, você consegue 7 de volta, porque vai ter pessoas visitando, vai ter guias sendo contratados, hotéis, refeições, transporte, uma série de atividades sendo feitas, né? Então, já tem essa conta, tem uma conta que chega a R$11 para cada R$1 investido, mas o que se usa, principalmente hoje, é 7 para cada um, tá? E isso volta dentro da comunidade, né? E que é o que a gente vê que é muito forte hoje, Ava. Muitas das pessoas que trabalham como guias, elas já foram antigamente trabalhadores ilegais, garimpeiros, caçadores, enfim, eles já derrubaram madeira, né? E são pessoas que mudaram em algum momento, elas começaram a trabalhar para a conservação porque elas viram que elas dependiam daquele lugar, né? Que elas queriam ter um trabalho legal, legalizado, né? E que isso é o futuro, porque se elas conservarem, né? Diferente da mineração, que você tira o seu recurso hoje, amanhã não tem mais, a conservação, quanto mais você tem, mais você gera e mais você consegue usá-la, né? Então, você tem que conservar. Mas agora, como é que o turismo traz essa questão da conservação, né? Que foi a tua pergunta na sequência. Sim. E os parques nacionais, além deles promoverem pesquisa científica, visitação, recreação mesmo, eles também têm o objetivo de trazer educação ambiental. Então, como a gente estava falando ali na primeira resposta, grande parte da água que chega nas nossas torneiras vem de captações ou de chuvas que acontecem graças aos parques nacionais ou em parques nacionais, parques estaduais, outras unidades de conservação também. Então, à medida que as pessoas vão até essas unidades de conservação, elas vão conseguir não só fazer toda a parte do lazer, é gostoso entrar na cachoeira, mas entender, poxa, essa água vem da onde? Ela está aqui por quê? Né? Por que essa serra que está protegida aqui, que tem uma mata, aqui corre água, e na outra que está seca, que de repente tem um plantio de espécies exóticas ou de uma monocultura, ali está seco, né? E com isso, então, os parques nacionais têm o objetivo de trazer essa educação ambiental para que as pessoas possam levar de volta para casa. E na hora em que você está em casa, você vai lembrar e vai falar, peraí, deixa eu fechar essa torneira, porque isso daqui não é um recurso infinito. É um recurso que ele vem de algum lugar, ele tem uma escassez, e você já sabe de onde que ele vem. E aí, só para complementar, Alba, eu acho que tem alguns níveis de turismo que você pode fazer. Você pode fazer sozinho, você pode fazer sozinho, mas de uma forma que você interprete e com um guia, tá? Se você faz sozinho, você pode ir num parque nacional e tirar aquela foto maravilhosa, né? Você foi lá, visitou, você contribuiu? Contribuiu, porque você acabou fomentando aquela pousada, você acabou trazendo dinheiro para aquele restaurante, você acabou circulando por ali, o que é bom,
né? E se você vai com um guia local, a pessoa tem tanto conhecimento que ela vai poder te contar a história daquele lugar, ela vai poder te contar a cultura daquele lugar, ela vai poder te contar a relação, falar, olha, essa flor aqui, você fica olhando, vai vir um beija-flor, é um beija-flor que só tem aqui, então é importante porque ele está naquela cadeia alimentar, sabe? E isso começa a te enriquecer e o parque acaba sendo quase que uma brincadeira de criança, por isso que chama parque, né? É muito interessante. Ultimamente, se está falando no mundo todo sobre saúde mental. Também muito importante. Mas o que tem que ver com vocês? Você, Leti, psicóloga. E eu queria saber de que forma estar perto da natureza ajuda na nossa saúde mental. Bom, são inúmeras dimensões, eu diria, para começar a responder essa pergunta, né? Na verdade, assim, essa ruptura da gente ter se distanciado da natureza é uma coisa muito recente, né? Se a gente for pensar, até 50 anos atrás, a grande maioria da população vivia na zona rural, né? E hoje a gente tem essa inversão, a grande maioria da população vive no meio urbano. Isso significa que a gente teve quase um divórcio, né? Uma ruptura mesmo. Então, assim, a gente precisa urgentemente retomar essa conexão, reintegrar mesmo a natureza, esse divórcio, né? Quando a gente se separou, para que nós, humanidade, voltemos a ter um nível de saúde mental um pouco mais equilibrado, porque foi como você falou, Albin, assim, a gente está falando tanto na mídia, na política, no mundo atual sobre essa questão, porque realmente está todo mundo muito mal, né? Dá para... Exato. Então, assim, o simples fato de você caminhar numa unidade de conservação, porque você está ali num ambiente natural, você precisa caminhar, né? Não tem escada rolante, não tem carro, você vai precisar movimentar o seu corpo. Começa num nível muito básico físico, que é você começar a movimentar o seu corpo. Isso vai liberar mais endorfina, vai fazer com que a sua pressão arterial baixe, vai fazer com que o seu sistema imunológico se fortaleça, simplesmente por você se movimentar. Agora, você poderia dizer, tá bom, mas qual é a diferença entre eu fazer isso numa academia e eu fazer isso num parque nacional? Tem alguns cientistas, principalmente japoneses, que começaram lá nos anos 70 umas pesquisas sobre o que eles chamaram de banho de floresta, que eles pegam exatamente o trajeto e a quantidade de passos que as pessoas estavam acostumadas a fazer na cidade e transformam isso numa floresta, né? Eles caminham a mesma quantidade na floresta para eliminar esse teor só do físico e compararam para ver qual que foi o resultado, principalmente no sistema imunológico, né, dessas pessoas. E eles perceberam que a melhora era, assim, exponencial, que é incomparável, ou seja, que tinha alguma coisa muito maior do que simplesmente colocar o corpo em movimento, que favorecia quando você estava fazendo isso num ambiente natural, numa floresta. E aí eles começaram a identificar alguns elementos que são transmitidos através do ar mesmo, que eles chamaram de fitoncídios, que são uma química que as plantas secretam e que, ao você respirar isso enquanto você está caminhando, essa química tem uma atuação direta no seu sistema como um todo, que faz com que você se beneficie, que você se sinta muito melhor, que você tenha o seu sistema fortalecido, que você tenha mais saúde, basicamente. Então, você tem todo esse benefício que, ainda pensando na ideia muito física, mas você tem todo o benefício emocional e psicológico mesmo. Interessante, muito bem. E me conta uma coisa, esse aplicativo da saúde existe no Brasil? Não. Infelizmente, não. Ele existe nos Estados Unidos, ele existe, se eu não me engano, no Canadá. O Japão também conseguiu fazer a correlação, inclusive, como política pública e percebeu o quanto o sistema de saúde
conseguiu ficar mais eficiente e gastar muito menos recurso, na realidade, com medicamentos, então ficou muito mais barato para eles prescrever parques do que prescrever remédio, né? E, óbvio, você tem um benefício porque, além de você estar no presente, e isso é crucial, né, fundamental para o mundo que a gente está vivendo hoje, você, numa unidade de conservação, vai fazer isso de uma maneira extremamente prazerosa. Sim, e para a economia, né? São três, na verdade, três grandes questões, né? É consigo mesmo, tem a economia, que é uma pessoa ajudar a outra, e tem o terceiro, que é todos nós juntos ajudarmos na conservação. Adorei nossa conversa, muito obrigada por me receber e eu estou muito feliz mesmo, muito obrigada. A gente que agradece. Quando vier, avisa, de repente a gente vai juntos aí no parque. Seria maravilhoso, porque Com certeza. está quase como ir com guia, né? Então, vamos juntos. Vamos juntos. Gente, muito obrigada, um beijão enorme para vocês. Eu espero ver vocês muito, muito cedo, muito em breve. Tomara, vai ser muito bom. Tomara, muito, muito bom. Foi uma delícia. Saudades. Igualmente. Gente, beijão. Beijo.